Oi, pessoal, boa noite. Com imensa alegria, estamos aqui recebendo o nosso querido presidente Romildo Bolzan Júnior, campeoníssimo presidente pelo Grêmio, que está dando alegria hoje de falar para toda a nossa fronteira. Um grande abraço a todos os amigos da nossa fronteira, Santana do Livramento, Bagé, Dom Pedreto, Quaraí, Rosário, que estão nos assistindo agora. E, presidente, uma alegria imensa em lhe receber, presidente. Boa noite. A alegria é minha, conseguimos ajustar essa data no dia de hoje. Tu já tinha me pedido isso há bastante tempo, mas conseguimos arrumar essa data porque os dias têm sido muito intensos com essa nova modalidade de comunicação que virou rotineira nos dias de hoje. E é um prazer falar contigo, com todos aqueles que te veem e te escutam. Presidente, estamos aí numa época de pandemia, tudo trancado aí, futebol, que nós somos apaixonados pelo futebol e apaixonados pelo nosso Grêmio também. E o coronavírus está aí. E o senhor não fugiu aí a regra, podemos dizer assim, presidente, que o senhor foi um dos infectados pelo coronavírus. Eu queria que o senhor contasse para nós como é que foi isso e como é que o senhor conseguiu driblar o coronavírus. Fui uma vítima, como todos aqueles que são contaminados ou são, né? Tive contato com pessoas que tiveram e acabei me contaminando, mas não percebi isto quase nunca, porque a minha situação foi muito assintomática, a minha situação foi muito, vamos dizer assim, sem sintomas, eu não tive febre, eu não tive dores de garganta, não me faltou ar, não tive problemas de dores no corpo, não tive absolutamente nada. Num determinado momento, senti que faltou o paladar e o olfato. Não sentia cheiro e não sentia gosto da comida. O que significa isso? Foi o único sintoma que eu tive, assim, que foi perceptível. Observado o meu exame deu positivo, eu fiz a quarentena, já vinha, de certa maneira, de uma semana antes me resguardando, mas fiz a quarentena, observei todos os procedimentos que me mandaram fazer, né, e passou, e estou absolutamente apto, mas a vida não é exatamente a mesma rotina, porque, por exemplo, eu moro em Osório, mas Porto Alegre, que é o trabalho do Grêmio, não está fechado, não há condições de talvez a semana que vem reabra, mas aqui em Osório há uma abertura parcial das atividades e eu faço as minhas atividades profissionais de uma maneira parcializada, como foi permitido aqui na cidade e nos municípios que a gente tem escritório. Mas eu fui um sujeito que passou muito bem, muito tranquilamente pelos sintomas. Grande estrela que o senhor tem, né, presidente? Tá, conseguimos driblar os nossos adversários, vencer ele, e a sua estrela também venceu o coronavírus. Isso aí é inédito. Tá bom, tá ótimo. Presidente, como vai ser agora? Teremos Gauchão, teremos Libertadores, teremos Campeonato Brasileiro. Que novidade nós temos aí, presidente Romildo? Os clubes brasileiros, e eu tenho participado quase que diariamente, em primeiro lugar, eu faço parte da Comissão Nacional de Clubes, são 5 clubes da Série A, eu sou o Grêmio é um deles, e fizemos permanentemente reuniões aqui, quase que diárias, por esse meio, para discutir a pauta juntamente com a CBF no que diz respeito ao retorno do futebol brasileiro. Estaremos esperando para amanhã uma posição oficial do Ministério da Saúde do Brasil, de modo que ele possa permitir que essa atividade, com controles, com protocolo, com organização, devidamente aprovados nas instâncias estaduais e municipais, possam ser objeto de reabertura dos CTs. E se isso acontecer, nós queremos voltar já dia 4. Ou seja, estamos trabalhando toda uma estrutura para voltar dia 4. Claro que condicionado à autorização superior, à autorização das autoridades sanitárias. Se abrirmos dia 4, pretendemos ver se é possível ter protocolos de jogo durante o mês de maio para o Campeonato Gaúcho, tão somente para o Campeonato Gaúcho. Possivelmente só jogos sem público. E eu defendo esse protocolo e esse cronograma, dando segurança a todos aqueles que vão trabalhar, que não são muitos, são os jogadores, comissão técnica, pessoal de apoio de vestiário, pessoal da imprensa, enfim, aquele pessoal que efetivamente é indispensável para o espetáculo. E se isso acontecer, depois todos os estados brasileiros vão vencer essa etapa de chegarmos à conclusão dos campeonatos regionais. E chegando à conclusão dos campeonatos regionais, depois se abre uma outra situação que não tem absolutamente nenhuma possibilidade de previsão, que é o começo das competições nacionais, continuidade da Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. Mas esta aí ficaria depois que esgotarmos esta participação estadual, dos campeonatos estaduais, e verificar como
essa questão se comporta a nível nacional e também as autoridades estaduais e municipais darem as condições de jogo. Então, basicamente, eu estou neste calendário, trabalho com esta visão, salvo situações que sejam impeditivas por conta de uma situação de protocolo médico. Inclusive, a dificuldade até, presidente, para iniciar a própria Libertadores, que a Argentina lançou ontem, eu vi pelos informativos aí, que todos os voos internacionais o governo argentino proibiu. Aí eu acho que impossibilita também o início da Libertadores, né, presidente? Até setembro, a Argentina fechou suas fronteiras. Possivelmente outros países fecharão. O Equador está numa situação que se noticia difícil, né? E como este campeonato é um campeonato que tu tem que andar pela América do Sul inteira, ainda tem clubes disputando da América do Sul inteira, e isso seria extremamente difícil concretizá-lo no curto prazo, porque não há logística, não há trânsito, não há hospedagem, não há alimentação, não há absolutamente nada. Então, vamos combinar, temos que ter paciência até essas situações resolverem. Por isso que eu entendo que o Brasil, se tiver condições de fazer protocolos tranquilos dos campeonatos regionais e depois, pelo menos da Copa do Brasil, com transporte, com logística, com hospedagem, com tudo que diz respeito à segurança dos estádios, segurança das pessoas envolvidas, nós podemos ocupar essas datas da Conmebol e fazer com que os campeonatos andem. Claro que isso pressupõe todo um processo de garantia de saúde. Aqui não há nenhuma responsabilidade. Se não tiver situações de protocolo absolutamente garantidas, testes, retestes, novos testes e principalmente confirmação de imunidade, eu acho que não há as mínimas condições de fazer. Então, dentro dessa situação, eu professo esse campeonato, mas absolutamente imprevisível a questão da Conmebol é recomeçar seus campeonatos. Presidente, com relação a isso aí, é público e notório, presidente, que as receitas, a grana, o dinheiro, evidentemente que escasseou. E houve um acordo com a direção gremista, com os jogadores também, com relação à adequação do salário deles, presidente? Aconteceu esse fato? Não, o elenco do Grêmio é altamente profissional e extremamente cônscio e consciente daquilo que é possível fazer. E assim que demandados, nós fomos o primeiro clube que fez o diagnóstico, creio, no país inteiro, o primeiro clube que fez o diagnóstico por 3 meses dessa crise que atinge a todos. Nós fizemos uma consulta aos nossos jogadores, eles condicionaram algumas coisas, nós aceitamos as coisas que eles condicionaram e fizemos aí uma espécie de, momentaneamente, por 3 meses, uma redução de pagamentos. Não que signifique redução definitiva, porque estamos transportando esses pagamentos para mais adiante. Ou seja, fizemos um diferimento, fizemos um parcelamento para mais adiante. Então, na verdade, ninguém perde nada, mas aceita que o fluxo de caixa nesse momento ficou prejudicado e estamos conseguindo transportar isso para outras oportunidades. Alongamos o perfil da dívida, mas reconhecemos que devemos contratualmente, mas nesse momento fica mais tranquilo para cumprir aquelas obrigações que temos nesse período de dificuldades. Se a situação poderá melhorar nesse período, podemos reconversar. E também, se piorar, nós podemos também voltar a conversar isso que ficou mais ou menos estabelecido. Presidente, conte para nós, conte para essa gauchada aqui da fronteira, como é que começou esse seu gremismo, esse invejável gremismo de Romildo Bolzan Júnior. Eu sou gremista de nascimento e, graças a Deus, não tive muita opção de escolha, porque é muito comum, nesse ambiente de dualidade, de disputas com famílias que nasceu sempre tem um colorado na família, um gremista na família, e está ali disputando a preferência clubística daquele rebento que está recém-nascido. Isso vale de tudo aí para a fronteira, vale dar uma encilha, vale dar um petiço, vale dar um relho, vale dar um pelego, vale tudo, vale dar uma camiseta, uma bola, um jogo de fardamento de jogo, tudo isso vale para conseguir a simpatia clubística, não é isso? Às vezes até as questões de empatia com o tio, com o vô, com o pai, com outro parente, com um amigo, acabam transformando aquela criança num torcedor de um determinado clube. Eu não tive esse problema. Meu pai, desde logo, nasci com fotos de pequeno já tricolor. Meu pai era um gremista fervoroso, foi conselheiro do Grêmio desde 1967. Me associou ao Grêmio com 3 anos de idade, não tinha nem noção de discernir aquele fato, mas no momento em que ele sempre cumpriu as obrigações
sociais que decorreram da sua parte, depois eu passei a cumprir, a minha matrícula é de 1963, com 3 anos de idade, de sócio do Grêmio. Portanto, eu me sinto um gremista absolutamente enraizado, identificado, e graças a Deus ninguém tentou comprar o meu passe lá quando criança pequena, porque jamais eu teria essa possibilidade. Eu me sinto confortado, plenamente atendido com o meu gremismo e principalmente com a minha paixão. Tu chegou a sonhar durante esse tempo todo em comandar o Grêmio, em presidir o Grêmio? Brincando, né? Brincando. Aqui em Osório, eu sou conselheiro desde os anos 90 e brincando com as pessoas às vezes abordavam e diziam que assim, brincando já na turma de amigos, ou então alguém demandava, uma pessoa dizia, e aí teu sonho? Eu sonho ser presidente do Grêmio, não resta dúvida que eu disse isso, mas eu disse isso completamente sabendo que se tratava de uma coisa inalcançável. É bem isto, bem isto. Quando chegou em 2012, final de 2012, estava terminando o mandato de prefeito aqui em Osório, o presidente Fábio Koff, final de 2012, ia ser candidato à presidência do Grêmio, e me fez esse honroso convite de ser seu vice-presidente. Quando ele me fez isso, né, para mim, né, foi uma das maiores honras que recebi na minha vida, receber um convite do presidente Fábio Koff para compor seu conselho de administração. E a partir dali, então, tive essa convivência com o conselho de administração, vencemos as eleições, o presidente Koff venceu as eleições, estive ali com ele todo esse período, e ao final de 2 anos, ao final de 1 ano e meio, começou então o processo sucessório do Grêmio para suceder o presidente Fábio Koff. Veja bem, éramos 6, o presidente sempre dizia o seguinte, olha, um de vocês 6 será o próximo presidente do Grêmio. E foi cevando essa história, foi trabalhando essa história, foi dando campo para todo mundo se posicionar e tal, e chegou na época da decisão, né, coube a mim essa escolha, e eu, sinceramente, é comigo mesmo, eu não vou recusar, vou fazer, e aí, vamos lá. E meu padrinho político no Grêmio é o presidente Fábio Koff, aqui eu rendo sempre homenagens, e admiração a ele, ao presidente Dourado, enfim, essas pessoas que foram fantásticas para o clube, e estamos aí nessa condição de 5, 6 anos, praticamente, já no Grêmio, em que tu conhece exatamente a história. Presidente, o que eu noto é que o senhor chegou no ápice da fama, e a sua humildade é uma coisa que transcende, e sempre quando eu, às vezes, quando estou próximo ao senhor, tenho várias oportunidades de estar junto com o senhor, e eu sinto a torcida gremista, todo mundo se enlouquece quando vem a presença do presidente, vem fazer aquele gesto do Renato, sempre quando ganha quando ganha uma competição, aquele beijo, todo mundo quer beijar a careca do Romildo, todo mundo quer dar aquele beijo no Romildo. Olha o Juarez aí, o Juarez Dargô aí, nosso amigo, que sempre junto com o senhor. E eu queria que o senhor contasse para o senhor como é que o Romildo sente isso aí, como é que o Romildo vê esse afeto, esse carinho, essa demonstração de amor do torcedor gremista para com o senhor. Me sinto contemplado, me sinto rigorosamente e emocionalmente atendido, porque tu não faz no Grêmio para ti, tu faz pela felicidade de uma nação, de um clube, dos torcedores, dos associados. Seria absolutamente impossível tu passar com a consciência tranquila por tanto tempo no clube se não desse as alegrias para esse torcedor. Quer dizer, o torcedor é a alma do Grêmio. O torcedor é aquele que faz a festa na entrada do estádio, é aquele que faz o seu churrasco, é aquele que vibra, é aquele que discute no bar, é aquele que cria o ambiente de disputa, de intriga, mas, acima de tudo, sempre defendendo as coisas do Grêmio, é a flauta agradável, é a coisa bonita, é aquela coisa de decididamente entrar para dentro dele aquele gremismo, aqueles valores do Grêmio, aquela alma indisponível, aquela alma tricolor, aquilo tudo. Eu me sinto muito tranquilo e me sinto muito à vontade quando acontece uma coisa boa com o Grêmio, para dizer que a gente cumpriu um papel de confortar a torcida tricolor. Eu acho que é isso, quer dizer, fora das responsabilidades administrativas, que são rigorosamente de responsabilidade total com o clube, proporcionar um título não tem coisa mais importante. Ver a alegria do torcedor do Grêmio, ver o orgulho do torcedor do Grêmio, a retomada do orgulho do torcedor do Grêmio, ver principalmente a mobilização do torcedor do Grêmio, isso não tem preço que pague, porque isso significa a nossa imortalidade.
Presidente, grande abraço aí ao Juarez aí, né? O Juarez da Gorda aí, que é um... Me disse que me disse que... Esse é uma figura boa lá do Grêmio, uma figura fantástica, sempre atento e registrador de toda a história do clube. E o Juarez sempre prepara um mate para o senhor aí, principalmente nos jogos fora, é verdade? Sabe fazer mate o Juarez ou não? Pior que sabe, bem feito. Eu tomo conta da cuia dele, da garrafa térmica dele. Ele me deixa e vai embora. Depois alguém devolve para ele, mas eu sempre pego o chimarrão dele, sim, é verdadeiro. Aquela garrafa térmica, o Juarez sempre posta, presidente, no Instagram, sempre quando ele está viajando, ele dá um bom dia para a torcida, para os seguidores dele no Instagram, e coloca a garrafa térmica e o chimarrão, e a cuia com o símbolo do Grêmio. Mas isso. Aí eu vi o Juarez tinha uma garrafa térmica, presidente, que não tinha o símbolo do Grêmio. E aí o que eu fiz? Eu fui aqui na fronteira, fui lá e comprei uma garrafa térmica com o símbolo do Grêmio e levei para o Juarez. Então aquela garrafa térmica que vocês tomam mate, fui eu que presenteei o Juarez. Ótimo, ótimo. Não, mas ele é verdadeiro isso. Eu todos os jogos, principalmente fora, porque lá tem hotel, a gente fica por lá e tal, então de manhã, antes do almoço, principalmente, ou depois do café, o chimarrão dele é esperadíssimo. Olha o Marcílio Silva aí, que foi o presidente do nosso PDT aqui, mandando um grande abraço. Meu amigo Romildo é um grande administrador, homem sério, honrado, um dos melhores quadros do nosso PDT. Será com certeza o melhor candidato a governador do nosso estado. Forte abraço, meu irmão. E aí, presidente? Não. O Marcílio é um grande amigo, eu sempre que vou a Livramento a gente procura se encontrar e tal. Então não tenho ido muito pouco, mas é uma pessoa extremamente afável, amigo. Compartilhei com ele muitos momentos quando estive lá na militância partidária. É um querido amigo e manda um abraço para ele por intermédio de ti. A minha filha aí, a Lídia, está mandando um recado para o senhor, ela e o Carlos. Olha aí, ó. O Lourenço, meu neto, presidente, olha, ele nasceu, na outra semana eu fui lá e já fiz a carteirinha dele no Grêmio, né? Eu já ganhei, né, presidente? Essa é a nossa imortalidade. Essa é a nossa imortalidade. Presidente, conta para nós, assim, a maior emoção que o senhor já viveu no Grêmio. Olha, eu tive várias. A primeira, de uma maneira muito assim, consistente, foi a vitória no Campeonato de 77. Acho que a retomada da hegemonia do Campeonato Gaúcho e da hegemonia do Campeonato do futebol gaúcho, naquele momento, era extremamente importante para o Grêmio. Nós estávamos numa angústia e acabamos vencendo aquele jogo, aquele Grenal, e acabamos campeões. 81, o Campeonato Brasileiro foi uma coisa fantástica também. 83, a Libertadores, nunca me esqueço. Saí de Osório, cheguei às 6h30 no estádio, fiquei quase na última fileira da Social ali. Aquele jogo, para mim, foi uma coisa maravilhosa, uma coisa linda. E depois aquele jogo da Libertadores, da final do Mundial. Depois tivemos 95, 96, foram 2 anos fantásticos, campeões brasileiros, campeões da Libertadores e tudo mais. Mas o título que mais me bate, que me dá mais emoção, foi o título 16, porque estávamos numa fila danada, aí, estávamos num tempo danado sem ganhar títulos, e aquela recuperação de títulos com a Copa do Brasil foi uma coisa que retornou para o Grêmio todos os nossos valores de autoestima e de emoção de ser gremista. Aquilo, para mim, foi a coisa mais importante, o título que eu mais lembrei. Está nos assistindo também o Ovidio Urbim Colasso. Olha o Urbim aí, é nosso conterrâneo, presidente, é pai do Bruno Colasso. Sim, foi lá do nosso lateral esquerdo, jogou no Juventude muito tempo, é um grande jogador, um grande lateral esquerdo. E fez um gol no único Grenal internacional aqui no Atílio Paz, hein? Em Rivera, aquele golaço aí, em Rivera, fez aquele golaço de falta aí, o Bruno Colasso, um grande abraço para ele, um grande abraço para o Ovidio também. Presidente, aqui em casa, até os cachorros são do Grêmio, presidente. E também nós somos sócios aqui, a turma aqui, a galera, todo mundo é associado, todo mundo tem a sua carteirinha. E nesse momento de crise, presidente, muita gente desistiu. Não paga o Grêmio, porque não tem jogo e tal. Mas nós aqui continuamos firmes, continuamos fazendo a nossa contribuição, é descontado na conta bancária. E esse pessoal todo, presidente, que é fiel ao Grêmio, que continua pagando,
vai ter alguma vantagem com o Grêmio, presidente? Sim, o Grêmio trabalha... Mais uma água aqui. Uhum. Nós estamos trabalhando muito fortemente essa questão de organizar uma espécie de compensação, de retribuição, de vantagens e principalmente uma espécie assim de contemplação e eternizar a fidelização do sócio nesse momento. Acabamos de sair de uma reunião do Conselho de Administração e esta situação foi uma situação que foi trabalhada, foi apresentado um programa em conjunto com a Arena, que, de certa forma, valoriza, pelo período que nós estamos sem jogos, aquele sócio-torcedor, todos os sócios do Grêmio. Eu não posso detalhar aqui, porque ainda faltam algumas situações para serem resolvidas, mas nós faremos uma grande atividade, uma grande promoção, uma grande compensação proporcional ao torcedor que se fidelizou agora nesse momento de dificuldade ao reconhecimento dessa fidelização. Vai passar por várias situações, principalmente pela presença bastante compensatória de associados nos jogos do Grêmio. Passará por outras medidas também. Eu não posso aqui dizer porque nós vamos fazer uma grande campanha publicitária a partir da semana que vem, para que isso possa ser objeto de conhecimento pela fidelização do seu torcedor. Mas nesse momento, o mais importante é exatamente pedir ao torcedor que tenha esse gesto, né, de organizar, se for possível, se não sacrificar a sua vida, mas também fidelizar e principalmente ser solidário com o Grêmio nesse momento de necessidade. Nossas receitas, nossas lojas fecharam, o Campeonato Gaúcho não recebemos a última parcela, estamos em negociação e acabamos aceitando a proposta da Globo, que reduz os nossos pagamentos nos próximos 3 meses. É uma coisa justa, porque todo mundo sofre consequências. Nós também estamos aí praticamente sem nenhuma outra receita, em queda com todas as receitas, inclusive no quadro social. Mas esse momento é o momento da solidariedade. Se for possível ser solidário, estamos precisando e procuraremos dar toda a retribuição ao torcedor do Grêmio mais na frente, caso essa situação fique confirmada. Inclusive, eternizando o nome do torcedor no estádio. Será uma coisa bem bonita, porque nós faremos exatamente o reconhecimento ao torcedor por tudo aquilo que ele significou nesse momento de crise que o país vive, que o mundo vive. Então, nós vamos fazer esse lançamento a semana que vem, e isso será uma coisa extremamente relevante e importante para nós fidelizarmos nossos sócios. E fica aqui o apelo, se for possível, sem nenhum sacrifício, que fidelize a sua mensalidade, porque esse é o momento de nós mostrarmos que podemos ultrapassar essa crise com a absoluta possibilidade de sairmos daqui vivos e cada vez mais fortes. Caiu uma lâmpada aqui do lado. Minha esposa passou e caiu. Também isso acontece, presidente, isso acontece. Presidente, eu me lembro na época do Olímpico, presidente, tinha na entrada ali, tinha uns azulejos com o nome do torcedor. Não sei se o senhor se recorda. Lembro, sim, eu tinha lá, eu e meu pai tínhamos um nome lá também. E agora quer dizer que nós podemos dizer que essa gremistada fiel vai ter oportunidade também de ter um azulejo ali na entrada da arena, presidente? É uma proposta de reconhecimento por este momento. Faço isso em primeira mão, não sei se efetivamente essa proposta se concretizará, mas ela está está assim, na discussão, no debate, e eu tenho quase que convicção que ela será aceita e possivelmente poderemos registrar o nome dos fidelizados lá no estádio. Então quer dizer que no dia que eu botar o meu nome lá, quero estar com o presidente e a minha família para descerrar o azulejo lá, presidente. Se tu estás em dia, acabaste de dizer. Evidentemente, estamos todos em dia aqui. Estarás lá, possivelmente não estarás lá com todos aqueles que são associados à tua volta. Muito obrigado. Presidente, e por falar em arena, ainda há o interesse do Grêmio em comprar a arena? Poderá se concretizar finalmente a compra da arena? Não, o Grêmio trabalha esse assunto, sim. Nós chegamos a um ponto de acordo final com a Prefeitura de Porto Alegre, chegamos a um ponto final de acordo com a OAS, com a Caragones, com o Grêmio, os bancos, estamos todos praticamente envolvidos num consenso de negócio. Mas ainda não depende exclusivamente do Grêmio isto, mesmo assim depende ainda de mais atores desse processo se posicionarem. Eu te diria que nós não temos ainda o ok nessa situação, ainda estamos pendentes de posições, e o Grêmio também examina, por conta disto, por conta dessa situação de dificuldades, que quando as coisas se encaminham sempre tem uma outra dificuldade para ser transposta,
Então, o Grêmio está trabalhando esse assunto para ver se consegue fazer isso, mas o Conselho de Administração já fixou como pauta a reavaliação desse negócio por inteiro. E eu tomara que nós não tenhamos que fazer isso, mas se nós tivermos que fazer isso, justificaremos a torcida por que não andamos, por que não terminamos e por que não concluímos uma coisa que há tanto tempo é debatida. Mas, né, vamos ver se a gente consegue fazer a transposição desse momento e conseguir antecipadamente a operação do estádio. A contratação do Diego Tardelli foi uma furada do Grêmio? Como é que o senhor viu essa contratação? Que o Tardelli, lamentavelmente, veio, mas não jogou nunca, né, presidente? Qual é a opinião do presidente com relação a essa contratação multimilionária do Grêmio? Não foi uma contratação errada. Foi uma contratação pensada numa qualificação do time. Eu não me arrependo dela, não. Não deu certo. Esta é a verdade. Não deu certo. Mas não deu certo para o Grêmio e também não deu certo para o jogador. Eu não acredito que a frustração seja exclusivamente do clube. A frustração também é do jogador. Quando o jogador vem para cá, nessa recepção que teve, acalorada, de uma grande esperança, de uma grande expectativa, o torcedor espera dele todo um processo de sucesso. Se isso não acontece, eu creio que não é o Grêmio que fica decepcionado da sua torcida, mas o jogador também. É uma mão de duas vias, ninguém gosta de fracassar, ninguém gosta de mal, todo mundo gosta de ter sucesso ou justificar bem a sua posição dentro do clube e justificar perante a torcida. Então, acho que foi uma frustração geral, para ele e para nós. E resolvemos, por fim, a esta relação, e ele sai daqui com o nosso reconhecimento, mas, lamentavelmente, naquele momento, não conseguimos ir bem. Presidente, nós estamos chegando ao final, aí o presidente tem vários compromissos ainda hoje, né, presidente? Não queremos... Tem uma entrevista nacional com o Sport TV às 9h30. 9h30. Presidente, o que se fala realmente na grande mídia com relação ao interesse de clubes europeus por jogadores gremistas? O que há de concreto? O que existe realmente uma proposta, um papel em cima da sua mesa, assim, vão levar o Cebolinha, vão levar... Qual é o jogador que realmente houve interesse de algum clube europeu ou asiático, ou para ir para fora do Brasil? Não, tem muitas consultas, viu? A gente recebe muitas informações a respeito disso. Tem muitos jogadores do Grêmio que são monitorados e é natural que os clubes europeus façam monitoramento de jogadores que estão surgindo, principalmente aqueles jogadores de seleção brasileira. E no caso do Grêmio tem 4, né? Nós temos o Everton, temos o Jean-Pierre, que só não foi convocado por conta de lesão, temos o Pepe e temos o Matheus Henrique. Tem um jogador da seleção argentina, que é o próprio Kahneman, né? É seguido que a gente recebe, vamos dizer, consultas e pode até dizer, olha, fulano de tal, clube tal, está monitorando o Grêmio e tal, mas proposta para a gente avaliar concretamente não temos nenhuma, né? E nesse momento de situações de praticamente quase que enxugamento das atividades esportivas no mundo inteiro, sei lá como esse mercado vai se comportar. Mas, né, e o Grêmio, se tiver uma proposta, o Grêmio examinará. Mas eu posso te dizer de sã consciência e tranquilo, neste momento o Grêmio não tem nada que possa ser objeto de apreciação ou tampouco de decisão sobre venda de jogadores. Presidente, o Grêmio sempre investiu nas categorias de base e o cofre do Grêmio sempre foi um investimento muito grande que o Grêmio sempre faz nas categorias de base. E hoje eu sei que nós temos 5 joias raras aí. É verdade a notícia que haverá 5 jogadores da base que farão parte do grupo profissional? Sim. Nós subiremos 5 jogadores da transição, né, e estamos em observação a outros, porque tem outros que estão no grupo principal, não estão jogando, mas também são egressos de lá. Eu posso aqui dizer, olha, tem o Juan, que é zagueiro, que ainda não jogou, mas é um jogador que é o 5º, 6º zagueiro do Grêmio. O Grêmio tem aí o próprio Guilherme Guedes, que é o 3º lateral esquerdo do Grêmio, que está no grupo, joga pouco também, mas está lá. E vai fixar mais 5 jogadores que estão subindo a transição e vai também monitorar esses jogadores, porque nós não temos mais condição de neste momento, pelo cenário econômico que se apresenta no país, de fazer aquisições. Até em respeito ao sacrifício que os jogadores do Grêmio estão fazendo nesse momento, seria absolutamente constrangedor trazer um jogador de fora, um jogador caro, um jogador que... né, não vai acontecer isso. Nossa principal decisão nesse momento do clube
é dizer o seguinte: nós temos que passar esse momento, passar essa transição, nós vamos privilegiar a sobrevivência do Grêmio, vamos privilegiar ficarmos com uma instituição sólida, organizada, estruturada, para, depois que passar toda essa crise, recomeçarmos de uma situação muito privilegiada. Essa é a estratégia do Grêmio nesse momento. Nós não vamos fazer nada. Os jogadores que temos tanta confiança neles, eles são capazes aí de fazer grandes desempenhos durante esse ano, porque ninguém sabe como todo mundo vai voltar. Agora, nós não vamos fazer qualquer sacrifício que possa significar ou desprestígio a esses jogadores que estão conosco, que se sacrificaram nesta hora para ficar conosco, ou então fazer então uma situação de que possa comprometer o clube pela frente. O que mais vale nesse momento é a fidelização ao grupo de jogadores que está conosco e principalmente a organização do Grêmio para transportar, se passar nessa fase, e organizar a sua vida posterior a esse momento de uma maneira sólida, tranquila e que possa encarar o que vem pela frente de uma maneira mais confortável. Presidente, eu queria fazer uma homenagem ao pessoal de Dom Pedrito e a sua participação naquela grande festa, quando foi inaugurado um outdoor lá em Dom Pedrito. Um grande abraço ao meu querido Fernando Zarte, que é o incansável presidente do consulado gremista lá em Dom Pedrito, está sempre agitando, e dizer que foi com muita alegria que nós, aqui do pessoal da banda do Grêmio, nós temos aqui uma banda muito ativa, a banda da Geral do Grêmio aqui de Livramento, é uma galera que está sempre presente nas excursões, sempre vamos aí a Porto Alegre nos jogos, e também tem o grupo feminino, né? Elas pelo Grêmio, que é umas... Só guria bonita aí, presidente, só guria bonita que faz parte dessa turma do Grêmio. Então, nós fizemos uma grande festa. Te controla, meu amigo, te controla. Não tem torcedora feia no nosso time, presidente, só eu lhe garanto. Presidente, e dizer para o senhor que uma das coisas que me incomoda, olha, assistindo aquela final da Libertadores com o River, aquele técnico do River, o Gajardo, me incomodou. Ele fez tudo o que um cara não tem que fazer e a Conmebol passou a mão por cima dele. Eu fico imaginando, presidente, se fosse nós, o Grêmio, que fosse num estádio na Argentina e fazer tudo aquilo, a penalidade que nós iríamos sofrer. E nós aguardávamos ansiosamente a punição dele. E os jornais argentinos, todos eles, enquanto nós aguardávamos o julgamento, todos os jornais já sabiam que aquilo ali terminou numa grande marmelada. A Conmebol é assim mesmo, presidente? O que eu quero te dizer? Aquilo foi um ato, talvez a maior prática antidesportiva que eu presenciei. Esse pessoal jantou conosco na noite anterior, pediu para visitar o estádio, visitaram o estádio. A impressão que eu tenho é que visitaram até para conhecer como iriam fazer aquela ação do intervalo, né, porque ficou assim. Transgressões de todas as ordens, condescendência, absolutamente condescendência de permissão. Eu cheguei à conclusão que talvez o River Plate seja o clube mais transgressor, porque logo em seguida aquele jogo houve a final contra o Boca. E a situação ocorreu de uma maneira muito parecida, de uma maneira diferente, porém parecida. Agressão ao ônibus que conduzia o clube ao estádio e aquela situação toda e a dificuldade de fazer e tal, com feridos e tudo mais. Quer dizer, então eu fiquei com a impressão que o River Plate é um clube transgressor, que o River Plate não mede esforços para atingir seus objetivos de uma maneira, às vezes, não tão adequada e correta. Vou ficar por aí, esta é a minha avaliação. Mas em relação a nós, foi uma coisa estúpida, absolutamente transgressora, absolutamente antidesportiva e absolutamente delinquente. Não achei aquela situação correta e acho que deveria ser uma punição muito mais severa do que a punição pecuniária. E não tampouco uma situação de, olha, estádio fechado, estádio isso, estádio aquilo, sem público e tudo mais. Achei aquilo que deveria ter uma punição exemplar no que diz respeito ao comprometimento de deliberadamente transgredir. Aquilo ali foi deliberadamente transgredir. Eu sabia que não podia e mesmo assim o fiz. E assumi o risco, e um risco muito pequeno frente à consequência do título. Quer dizer, com todo respeito, olha, se ser esperto significa vitória, eu acho que não é o correto. Ser esperto significa ter resultados positivos? Não é o correto. Para ter resultados positivos, dispute
com absoluta lealdade e comprometimento às regras. Esta é a regra geral para mim. O River Plate não fez isso naquele momento e, para mim, as relações de clube nunca mais serão as mesmas. Presidente, Ivan Garcia, aí, o nosso cônsul do Grêmio aqui, um grande abraço a ele, né? Parabéns, Duda, por essa maravilhosa entrevista com o nosso presidente. No momento que estamos afastados fisicamente do time e da arena, voltaremos com certeza. Imenso abraço ao nosso presidente e ao pessoal do Grêmio Unidos. A Ana Castro aí também, Anne Castro, também outra torcedora, essa aí é do grupo aí, Elas pelo Grêmio aí, olha aí, ó. Obrigado, Duda, por esta baita live, por nos proporcionar esse momento com o nosso presidente, Elas pelo Grêmio, sempre presente. Olha que guria bem bonita aí, presidente, eu não lhe disse? Tá ótimo, não. Muito bonita, não tenha dúvida. Presidente, qual foi o melhor jogador do Grêmio que o senhor já viu? Que o senhor assistiu? Tem vários, mas eu vou ressaltar um, porque ele fez um gol de bicicleta num jogo do Grêmio contra o Juventude, naquela campanha de 77, que para mim foi memorável. Tem vários, eu poderia citar vários, vamos combinar. Mas eu quero homenagear essa noite o André Catimba. André Catimba, tive a oportunidade de vê-lo jogar. Baita jogador. Mas tem, olha aqui, como ele poderia ter mil jogadores. Mas eu ficaria com o André, porque faço homenagem com ele, convivi com ele recentemente, há um ano e pouco atrás, lá em Salvador, na Bahia. É uma figura simpaticíssima, uma figura querida, um gremista e um torcedor do Vitória. Tem dupla militância, mas continua gremista, porque aqui, creio que foi o auge da carreira dele, aqui foi onde ele mais conseguiu se identificar e onde conseguiu mais produzir. Então, eu só quero fazer esse registro mas não significa que foi o único, viu? Eu tenho vários ídolos no futebol, mas faça aqui o registro do André. Qual foi a maior mala aí, presidente? Conta para nós aí. O Grêmio não tem mala. Sempre teve uma mala, presidente. Conta para nós. Sabe que sempre tem, né? Esse é o tipo de comentário que eu, sinceramente, não faço. No Grêmio não existe mala. No Grêmio existe aquele que dão mais, dão menos, mas não existe mala, não. Pode ficar. É uma categoria, nosso presidente. Bom, presidente, eu acho que é por aí. Eu acho que eu quero, mais uma vez, agradecer ao senhor essa live. Eu quero que se repita isso aí também, né? Eu acho que o pessoal aqui da fronteira, todo mundo participando, todo mundo mandando mensagem aí, né? Em agradecimento, eu acho que como gremista temos que agradecer o seu empenho, a sua dedicação ao nosso Grêmio. Eu acho que, tanto quanto o Fábio Koff, o senhor também será imortalizado na história do Grêmio. Isso aí eu não tenho a menor dúvida, presidente. Ser reconhecido sempre é bom, não tenha dúvida, mas o que mais me motiva é eternizar o clube, eternizar nossas conquistas, deixar o Grêmio cada vez mais forte, cada vez mais respeitado por todos. Presidente, para nós terminar, os jornais ontem, a televisão, todo mundo deu que o seu amigo Renato telefonou para o Bolsonaro, ele deu uns conselhos para o Bolsonaro e o Bolsonaro deu para ele. O senhor já ligou para o Bolsonaro também, presidente? Não tem essa intimidade, não tem essa identificação nem pessoal, nem política. Vamos combinar também. Quero que se diga isso para não ficar achando que eu estou aqui transversando, né? Desejo que o país vá bem, desejo que o país sempre possa progredir e signifique um resultado de políticas públicas que dê bem-estar à população e ao nosso povo. Mas eu não tenho essa intimidade com o Bolsonaro, não, e não posso ser nada. Agora, o Renato tem esse contato, às vezes acontece esse contato, é um problema dele. Sinceramente, cada individualidade, cada pessoa é uma pessoa, e o Renato tem estatura, inclusive, para cobrar do presidente. O senhor acha que o presidente conduziu bem o senhor que foi um dos infectados com coronavírus? O nosso presidente Bolsonaro conduziu bem esse assunto do coronavírus, presidente? Para nós terminar. Sim, esse é um assunto científico, né? Não tenho dúvida que não é leigo e não é por uma questão de gênero ou ideologia que tu vai estabelecer os comportamentos dos outros. Uma questão científica, e por ser uma questão científica, tu tem que observar o que as autoridades científicas dizem sobre o tema. Então, eu não me atrevo a dizer nada a não ser
aquilo que sou recomendado cientificamente para realizar no momento destes. Foi o que eu fiz. E no Grêmio, nós só faremos exatamente as recomendações técnicas que pudermos observar. Se não pudermos observar a segurança das pessoas, não tem a mínima situação. Olha o telefone. Então, presidente, uma mensagem para o senhor terminar, uma mensagem para toda a fronteira oeste, para toda a fronteira aqui, que tenho certeza absoluta que adorou essa entrevista, que está ali aplaudindo. Eu queria que o senhor deixasse um recado aí para nós terminar essa live e dizer que num futuro muito próximo queremos novamente o presidente Romildo falando aqui para toda a fronteira. Presidente, mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado pela sua disponibilidade em nos atender, e deixo a palavra com o senhor para que o senhor faça a sua despedida a toda a torcida tricolor aqui da fronteira. Muito obrigado, Duda, pela oportunidade. Conseguimos ajustar essa data de hoje. Fico muito honrado de poder interagir com a torcida do Grêmio, principalmente nesse momento. Livramento é uma cidade muito simpática, muito querida, tenho grandes amigos aí. A fronteira oeste, por sua vez, é uma cultura própria do Rio Grande, quer dizer, aquela fronteira que nos limitou com a Argentina e com o Uruguai, principalmente criou uma condição assim de respeito às nossas culturas, às nossas tradições, por mais influenciado que sejam, mas delimitamos um território com língua portuguesa e por mais hábitos culturais que ele tenha, a nossa língua é a portuguesa e na divisa logo em seguida é a língua espanhola. Então estamos convivendo com essa miscigenação, mas é uma cultura própria do Rio Grande, a fronteira gaúcha. E graças a Deus, pelo que observo, tem uma majoritária torcida tricolor. E isso é importante, isso é bonito, e eu tenho assim, um profundo respeito pelo Pampa Gaúcho. Muito obrigado, presidente. Dá-lhe Grêmio! Dá-lhe Grêmio!